Seja bem-vindo ao podcast Negócios Lucrativos. Ideias e análises de tendências, negócios e oportunidades altamente lucrativas. Por Roberto Carlos Rodrigues. Olá, tudo bem? Nesta aula eu vou falar como é que você faz para saber se a sua empresa deve continuar no mercado ou não deve continuar. Se você já ouviu a aula anterior, onde eu falei sobre aqueles dois detalhes bastante interessantes sobre o negócio, que toda empresa deve dar duas coisas, prazer e resultado. Se a empresa não está dando nem prazer nem resultado, você tem de parar. E aí, vamos para a parte lógica da coisa. Não vamos perder tempo com a parte emocional, histórica, nostálgica da empresa. Vamos para os números. Vamos analisar os números. Normalmente, eu recomendo que meus clientes façam o seguinte. Pega o faturamento dos últimos 5 anos. Analisa o faturamento. Foi crescente, decrescente ou ascendente? Ou descendente? Foi estático? Se foi crescente ou descendente ou estático, qual foi a variância? Qual foi a variância? Quando começou a crescer? Quando começou a declinar? Manteve estável, linear por determinado período? Analise os números. Os números não mentem. O empresário, quando precisa tomar uma decisão, ele precisa primeiramente conhecer os números da sua empresa. É pelos números que você pode começar a tomar qualquer decisão da sua empresa. Uma vez conhecido o faturamento da empresa, está na hora de saber a origem desse faturamento, ou até mesmo a origem do prejuízo. Veja vocês que até agora nós não falamos aqui nas despesas. Nós estamos preocupados, por enquanto, com o faturamento. O faturamento cresceu, diminuiu, se manteve. Uma vez que você tem um resultado dos últimos 5 anos da sua empresa, você pode então se perguntar. Então você pode fazer o que chamamos de estratificação. O que é estratificação? Pega o ano e verifica. No ano X, o faturamento veio de quais negócios? O que é que deu mais lucro, o que é que não deu? De onde vieram as despesas? Ou melhor, de onde vieram as receitas? Analisa cada ano. Feito isso, identifica o que é que está dando lucro, o que é que não está dando lucro, o que é que está trocando dinheiro, e o que está dando prejuízo. Pode ser que algo que tenha dado lucro há 5 anos, hoje tem prejuízo. Pode ser que um negócio que você tinha, que era altamente rentável, hoje não seja. E pode ser que você nunca explorou de forma consistente, seja o seu grande negócio. Eu não vou dar um exemplo dos outros, eu vou dar um exemplo da nossa empresa. Até o ano de 2015, a nossa empresa ela tinha uma receita em torno de 70% que vinha da área de saúde. Ou seja, os nossos clientes maiores eram clínicas médicas, hospitais, clínicas odontológicas, laboratórios de análises clínicas e laboratórios de farmacêuticos. No ano de 2016, as coisas começaram a mudar. Em 2008, nós vimos que esse segmento já não representava 50% do nosso faturamento. Então, nós precisávamos ajustar o nosso negócio e foi o que nós fizemos. Atualmente, a gente continua no segmento da área de saúde, mas o faturamento não chega a 20%. Então, a gente precisa disso. Como é que você toma uma decisão? Analisando os números. E a análise dos números, ela precisa ser feita de forma sistemática e racional. Porque com números não tem argumento. Se o seu negócio vem há 2, 3, 4, 5 anos caindo no faturamento, a tendência é que ele continue. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, o que é que vai acontecer? Você vai ter sempre os mesmos resultados.
Se o mercado está evoluindo para uma determinada direção, você precisa saber por que ele está indo nessa direção. Recentemente, vimos aqui no Brasil, eu estou gravando esse áudio no começo do mês de março, a grande notícia que a Ford ia fechar algumas unidades no Brasil. Você acha que a Ford está fechando suas fábricas assim, porque o governo tal, a situação tal? Não. Eles analisaram o negócio e descobriram que não é viável produzir carro no Brasil. O mercado já foi bom, não está sendo. Certo? Tem empresas de automóveis europeus que aqui no Brasil só trabalham no ramo de transportes públicos, né? Fazendo ônibus, metrô, enfim. Tem empresas americanas que aqui no Brasil, lá eles têm veículos, aqui eles só vendem mais. A tendência é essa ou não? Então você tem de fazer a mesma coisa. Eu estou aqui compartilhando com você os meus conhecimentos, passando para você gratuitamente algumas dicas que valem milhões de dólares, eu tenho certeza disso, porque eu quero que você entenda uma coisa. Não se apegue tanto ao passado. Ele é fundamental, é a sua história. Mas esse passado vai garantir um bom presente e vai vislumbrar um futuro para o negócio? Se o seu concorrente está agindo de outra maneira, porque pelo menos você não vai lá conhecer. Só para concluir, eu vou dizer uma coisa para você. Existem mercados de mercado. O mercado de móveis de madeira, que eles chamam de madeira maciça, não chega a 5% do mercado de móveis. O mercado de móveis pré-moldado deve estar em torno de 30% do mercado. E o mercado de móveis compensados e prensados, que é esse de guarda-roupa, é que domina o mercado. Então, aquele cidadão que esteve lá na década de 30, 40, 50, ou ele mudou, ou ele vai fechar. Vai trabalhar para uma clientela muito restrita. Certo? Então, fique atento ao seu concorrente, vai visitar. Você sabe o que é que eu fiz recentemente com esse meu cliente lá da lanchonete? Eu fui lá e falei para ele, compra todos os produtos dele, traz, coloca aqui em cima da mesa e vamos degustar. Vamos ver a qualidade, o que é que ele está usando, quais são os ingredientes e tal. Claro, é assim que funciona. E nós fizemos e descobrimos que o produto não tem lá essas qualidades. É o lá da coxinha lá, mini salgados. Mas é aquilo que o cliente quer. A clientela dele não comeria aquilo. Mas o mercado está querendo aquilo. Ou ele vai se ajustar à situação, ou ele vai ter de encontrar um novo negócio. Fica a dica, muito obrigado e até a próxima oportunidade.